Fala pessoal, tudo bom com vocês? Quem está falando aqui é o Jean Batista. Rafael Medeiros. E nós estamos aqui na Zona Leste de Manaus, mais precisamente na Bola do Produtor, aqui no Jorge Teixeira, para debater sobre os assuntos que aconteceram nessa semana no Brasil e no mundo, não é não, Rafa? Exatamente. E toda vez o Guerra de Ideias estará em um local diferente e surpresa para vocês, para a gente bater esse papo de política em várias partes de Manaus e até mesmo do Amazonas. É isso aí, é isso aí. Eu sou de direita e você? Esquerda. De esquerda. E hoje a gente vai falar um pouco sobre tudo o que aconteceu, né não, Rafa? Exatamente. Só para não esquecer, você que quer seguir as nossas redes sociais do Guerra de Ideias, é só ir lá no Instagram, clicar em Guerra de Ideias que você vai achar o nosso perfil. E também você que segue nós, que quer seguir a gente no YouTube, se inscreva aí no nosso canal, clicando aí no sininho para estar sempre recebendo notificações, né não, Rafa? E qual é o teu Instagram? Rafael Medeiros MKT. E o meu @Jean Batista Oficial. Vamos lá começar? Bora. Tamo junto? Tamo junto. Vamos lá então. Primeiro assunto aqui. R$30 milhões do Bolsonaro. E aí, Jean, o que você tem para me dizer dessa história aqui? Vai dizer que é fake? Essa história é uma manchete mentirosa, porque na verdade o Bolsonaro não recebeu 30 milhões de reais, como tá nas manchetes propagadas aí, inclusive pelo UOL, de que ele recebeu. Foi movimentado 30 milhões de reais, é diferente de ter recebido. Bom, eu já trabalhei no Banco do Brasil, esse papo de foi movimentado, mas não é conversa esquisita. Mas assim, a Polícia Federal está investigando, as conversas apontam para isso e a gente tem que deixar na mão da Polícia Federal, porque eu também não posso afirmar, né? Mas 30 milhões é 30 milhões, né, Jean? Só para lembrar que esses 30 milhões, grande parte, 64%, foi recebido via doação Pix, que o presidente Bolsonaro pediu justamente para ajudar a pagar os advogados, justamente por essa perseguição do Estado brasileiro que persegue o Bolsonaro. Você, por exemplo, só desse valor aí foi 19 milhões de reais. 2 milhões de reais foram enviados para o Eduardo Bolsonaro e 2 milhões de reais enviados para Michele Bolsonaro. Então vale ressaltar que não tem nenhum dinheiro ilícito dentro desse dinheiro. A própria Polícia Federal falou isso, que não tem nada de errado dentro dessas contas. E aí, como você fica? Diferentemente do Lula, né? Diferentemente do Lula, que é o que ele defende, de quem ele gosta, né? Que desviou milhões de reais aí da Petrobras. O mais esquisito nessa história toda é que depois de toda essa grana, eles querem acabar com o Pix. Quando o Trump disse que queria acabar com o Pix, olha, todo mundo, a galera da movimentação do dinheiro, ó, ninguém disse, não, bora acabar, bora acabar. Não, todo mundo ficou caladinho, isso é que é interessante, né? Não, mas ninguém falou sobre questão do Pix que iria acabar, não. O próprio Bolsonaro é o maior defensor porque ele criou. O Trump falou sobre o Pix, mas de nenhuma forma a gente deixaria que isso fosse acabar, né? Olha, novidade, eu ainda não tinha visto ninguém da direita dizer que, caso fosse para acabar com o Pix, eles iriam entrar em campo para dizer, não, Trump, não é para acabar o Pix, mas não. Porque não tem lógica essa narrativa de que ia acabar o Pix. Apesar de o Trump falar que, de certa forma, ele falou que meio que pune as empresas americanas, né? É basicamente que... Porque funciona assim, nos Estados Unidos ele tem a bandeira da Visa, Credit Card, são empresas norte-americanas, e pelo fluxo do Pix ser tão grande, o cidadão brasileiro ele parou de utilizar as bandeiras de cartão para usar mais o Pix. Então cai a receita norte-americana de cartão de crédito. Ele fala que a concorrência é desleal, essa é a verdade. Exatamente. Né? Bom, eu penso no meu país. Então, se isso vai acontecer... Não, eu também penso. Eu acredito que Brasil. o Pix é uma plataforma de pagamentos que é muito boa. E o Trump pode alegar essa questão, mas assim, o próprio Bolsonaro que criou o Pix. Então, assim, eu acredito que a partir do momento que isso virasse de verdade mesmo, ele só reclamou, fez reclamações. Mas, mudando de assunto, o dinheiro que o Bolsonaro recebeu nas suas contas são dinheiro totalmente legais, diferentemente do que o Lula aí ocultou seus bens, teve um triplex no Guarujá, teve o sítio de Atibaia, que realmente nunca vi você falar sobre isso também, né? Quando a gente fala de 51 mansões, aí ele diz que é tudo lícito, que 30 anos de Congresso
do Bolsonaro, ele juntou o salário, não gastou nada, não comprou nada, ele juntou bonitinho e comprou 51 mansões, ele e os filhos dele. Cada mansão é 6 milhões. Só para derrubar essa mentira dele, não tem nada de 51 mansões. São 51 imóveis que ele comprou com dinheiro lícito de todo o tempo que ele ficou lá no Congresso Nacional. E nunca sequer foi encontrado qualquer vestígio de corrupção. Imóvel, para não falar mansão. Qualquer vestígio de corrupção jamais foi encontrado contra o presidente Jair Bolsonaro. Diferente do presidente dele, que teve o sítio de Atibaia e o triplex no Guarujá, né? Aí isso ele não fala, me diz aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Imóvel é algo que não se mexe. Uma casa é um imóvel. Aí ele não quer falar mansão, ele fala imóvel. Isso aqui é um imóvel, ó. Se ele mexesse, era um móvel. Mas ele foge. Esse que é o lance. E a questão do Pix. Eu sou a favor também que nós tivéssemos uma bandeira de cartão de crédito nacional. Aí nós não teríamos problema com isso daí. Mas a gente não tem justamente por causa de vários anos de atraso do governo do PT, que é o governo que ele defende. Calma que o Lula vai ser reeleito, a gente vai ter um cartão nacional de crédito. É só aguardar. É, vai sim. Confia. Vai lá, Rafa. Aí tu que puxa agora. Vamos lá. Puxar aqui. Fica só rindo a produção ali. A produção só fica rindo, só né? Rindo. Comunismo deu certo? E aí, deu certo? Cara, a pergunta que a gente sempre responde, que é muito óbvio, né? Não é o comunismo deu certo, é o capitalismo deu certo. Ele está dando certo. Na pandemia ele não deu conta de nada, morreu gente pra caralho. O maior país que simboliza o capitalismo, para ele sobreviver como a maior potência econômica, bélica, etc e tal, precisa estar invadindo países para poder roubar a economia, para poder esse capitalismo dar certo. Então, no meu ponto de vista, será que o capitalismo está dando certo? O capitalismo está dando certo e muito certo, porque foi através do capitalismo que pessoas mais pobres que antigamente não conseguiriam galgar espaços dentro de certas classes no mundo. Hoje em dia as pessoas mais pobres podem ter um ar-condicionado, podem ter coisas de conforto que antigamente pessoas ricas lá atrás não teriam. E hoje, graças ao capitalismo, essas pessoas podem ter conforto do bom e do melhor graças à produtividade, graças ao mercado, graças ao capitalismo. Diferentemente de locais que, por exemplo, você vê que o capitalismo, esses locais como países como Cuba, como Venezuela, como também diversos outros países que já lá atrás caíram no comunismo, eles de certa forma renegam, né? Não querem, e você vê a situação atualmente, o que se passa em Cuba, o que se passa na Venezuela, porque abriram mão do mercado, porque abriram mão, de fato, do capitalismo como a gente vê hoje. Bora lá. O socialismo, ele é uma fase transitória para o comunismo. Nós nunca tivemos na história do planeta, na história das civilizações, nenhum país comunista. Essa é sempre a história que eles contam. Essa é sempre essa história que eles contam. Nunca deu certo, nunca chegou no socialismo, nunca chegou no comunismo. Pelo amor de Deus, conversa furada. Socialismo, na teoria, é uma transição para o comunismo. Nós nunca tivemos a experiência do comunismo, porque o comunismo, ele vai extirpar o Estado. O comunismo não tem Estado. No socialismo, que é a transição, nós temos Estado ainda. Então, por exemplo, nós poderíamos dizer que Cuba é socialista? Poderemos dizer. Alguns teóricos comunistas, eles apontam que Cuba, de fato, vive uma transição ou vive o socialismo para o comunismo, mas não significa... Eles vivem essa transição vários anos, né? Não significa que já está. Outra coisa, o Marx, quando ele teorizou sobre a transição do socialismo para o comunismo, ele nunca afirmou o tempo que isso duraria. Da mesma forma que quando o capitalismo ele vem, ele não diz quanto tempo ele vai durar, se ele vai acabar ou se ele não vai acabar. Não é uma fórmula do bolo, essa não é uma fórmula de comida. Esfarrapada para eles destruir. Essa é a desculpa esfarrapada para eles sempre destruírem os países
e falar que nunca chegou no comunismo. Essa é a história. O próprio Fidel se diz comunista, o próprio Hugo Chávez era comunista, e aí agora vem com esse papinho furado de dizer que o socialismo é o estágio para o comunismo. Os países estão vivendo a realidade do comunismo. Lá em Cuba, para você comprar pão, você precisa de uma caderneta. Que diacho é isso no Brasil? A gente ainda vive Ele fala tanto em destruir, que o comunismo vai destruir, que o socialismo quer destruir, e os países capitalistas estão aí lançando bomba, explodindo, fazendo guerra. Isso não é destruir? Quer dizer, tu fala de falta de pão, mas e aí? O Netanyahu vai, explode criança na Palestina, né? E aí isso não é destruir, isso não é o capitalismo, essa bomba não é do capitalismo. Esse míssil não foi construído no capitalismo, ele foi montado por quem? Mas quer dizer que Israel não Quem pode... foi que montou o míssil? Quem foi que explodiu crianças? Não é o capitalismo que está explodindo? Não, agora... Se você está vivendo no capitalismo, quem está explodindo as crianças na Palestina é o capitalismo, não é o socialismo. Mas aí agora você fala... Não é o Marx que está explodindo criança. Você está sendo mau caráter com Netanyahu, porque a partir do momento que terroristas invadem Israel, invadiram lá no 7 de outubro, mataram mais de 1.200 pessoas, pegaram crianças, reféns e levaram lá para a faixa de Gaza, Israel está se defendendo dos terroristas do Hamas. Você está apoiando o Hamas? Você está apoiando o Hamas? Eu sou pró-Palestina. Mas claro que Israel ainda está... Sou pró-vida. Claro que Israel ainda está atrás do refém. Ainda assim, porque o Hamas, esse que você defende, os terroristas que você defende, tá ainda com reféns israelenses que eles levaram desde o 7 de outubro. Essas bombas do capitalismo, eles produzem bomba, eles não falam, e não acaba nada porque estão escondidos atrás do hospital. Mas sabe por que eles usam essa narrativa? Porque os militantes do Hamas, os militantes terroristas do Hamas, se escondem atrás de civis, e por isso que causam essas mortes. Que tem que matar civil, né? Não tem que matar civil, tem que matar terrorista. Mas eles são tão canalhas... Mas se o civil estiver na frente... São tão canalhas, que se o civil estiver na frente, eles usam os civis como escudos. Aí tem que matar o civil. Aí tem que matar o civil. Tem que explodir escola, explodir hospital, porque daí... Mas é o que os terroristas utilizam. Utilizam hospitais, utilizam escolas, utilizam justamente... Cadê o drone espião? Cadê a tecnologia do capitalismo que não consegue... Tem sim que matar os maiores líderes. Ele não consegue sobrepor as crianças e os velhos e as senhoras. Ele tem que explodir as crianças porque ele não consegue chegar no terrorista antes. Mas na guerra sempre morrem inocentes. Olha, não à toa que morreu 1.200. Mas não à toa que morreu 1.200 pessoas lá em Israel. Por quê? Porque o Hamas foi lá e invadiu. E em nenhum momento, essas pessoas que foram invadidas lá em Israel estavam em guerras. O Hamas que ocasionou essas guerras e ocasiona essas mortes, inclusive inflando o número de mortes lá na faixa de Gaza. Jean, eles estão em guerra há mais de 1000 anos. Isso não começou ontem, nem anteontem. Não, mas eu tô falando dessa atual guerra desde o dia 7 de outubro. Mas ela nunca enterrou, ela nunca parou. Mas essa é a atual guerra. Vamos lá? Bora. É eu, né? Tá inflamado o negócio, Tá inflamado, né? Legal que o Jean já botou aqui, ó. A produção botou invasão. Eles já estão admitindo uma coisa ilegal, ó. Invasão. Isso aí foi na hora de falar, ele mordeu a isca. Na hora de falar que o MST invade, aí é crime. Olha aqui, ó. Olha o Trump aqui, ó. A produção que colocou, olha a produção que colocou aí. E aí, Jean? Olha a produção. Invasão americana na Venezuela. Bom, bora corrigir. Invasão norte-americana, né? Porque a Venezuela é americana também. Bora lá. Vamos lá. Essa ida dos Estados Unidos lá para o Mar do Caribe justamente porque... Levar o capitalismo. É justamente porque o Nicolás Maduro não é que ele é um chefe de Estado mais. Isso já todo mundo acredita que realmente... Ele é um narcotraficante, é um cara, assim como o Pablo Escobar, quando enviava drogas lá para os Estados Unidos, o Maduro tem feito a mesma coisa. E é um Mas ele envia droga para os Estados Unidos por quê? Ele justamente através do cartel de sonhos. Quem é que está tirando essa droga? É o norte-americano? Concordo, é o norte-americano, mas justamente... Maior cliente, né? Não, mas aí o Trump não pode ser a barreira de que intervém esse tipo de atividade criminosa que está contaminando o país dele? Eu acho que tem que provar. Por exemplo, tu lembra do Saddam Hussein? Que disseram que o Saddam Hussein... Primeiro disseram que estavam enriquecendo urânio para fazer bomba nuclear. Chegaram lá, não encontraram nada. Mataram o cara, não encontraram nada. E aí vai acontecer tudo de novo. Mas isso aí é... Mas isso aí é teoria da conspiração. Se não encontrarem nada, e aí? Se não aparecer a cocaína do Maduro, se não aparecer nada, o Trump vai simplesmente se retirar. Tu não acha que é porque lá na Venezuela existe simplesmente o maior
a maior reserva de petróleo do mundo, não é isso. É sempre a Não teoria, é isso. sempre petróleo, Não petróleo, é isso. petróleo. Quando o Ele americano tá atrás de cocaína, ele não tá atrás de petróleo. É sempre essa narrativa Ele mentirosa quer aí que levar, você vê. ele quer levar a paz, o capitalismo, Ó, a prosperidade. O Maduro... Ele quer ensinar o venezuelano Me diz uma a coisa, rezar. Maduro é é um ditador, não é? Não acredito que seja. Pelo amor de Deus, o cara ganhou as eleições fraudando as eleições. Tu já acompanhou as redes sociais da Venezuela ou tu assiste a Venezuela pelos canais bolsonaristas? Os próprios olheiros americanos da Europa foram para as eleições e todo mundo concorda que há uma ditadura. Gabriel Boric, que é de esquerda, condenou essa eleição. Todos os líderes de esquerda, mas pro Rafael Medeiros Trotsky, o Maduro não é um ditador. Eu vou mostrar para vocês, no decorrer da edição, porque depois vai ter edição, eu vou mostrar para vocês que o maior instituto que averigua eleições, ele é norte-americano e ele estava lá na eleição do Maduro e ele disse que a eleição não teve fraude. O maior instituto do mundo que vê, que enxerga a eleição, que está lá fazendo o processo todinho para verificar se é fraude ou não, estava na eleição do Maduro e disse que não era fraudada. Eu vou mostrar para vocês, vou provar para vocês. E tô dando a minha palavra aqui. Aí sabe o que os Estados Unidos fez quando saiu o resultado que o Maduro ganhou? Ficou calado, sabe por quê? Porque o instituto é norte-americano e ficaram calados. Não foi isso que aconteceu. Isso ele tá mentindo e usando fake news. Agora que o Trump veio com esse Essa é a realidade. de cocaína. Todo mundo sabe que as eleições na Venezuela foram fraudadas. Existem relatórios, tanto internacionais por parte lá da União Europeia, como os americanos, inclusive até próprios aliados de Maduro, contestam essas eleições. Não à toa, o Boric, que é de extrema esquerda lá do Chile, condenou o Maduro. Então, assim, ele dizer que o Maduro não é um ditador que persegue opositores políticos, já matou vários opositores políticos. Maria Corina, que é opositora, Edmundo Gonçalves, estão tudo fora da Venezuela, porque se forem para a Venezuela serão presos, serão mortos. Lá na latrina. Então, todo mundo que fugiu da Venezuela é mentiroso, vai né? morar na latrina dos Então, Estados assim, Unidos. é lamentável a postura de ver o Rafael defendendo o narcoditador. Não basta ser ditador, que não aparece a cocaína, não aparece a droga. Então, assim, é tem que aparecer a droga. Mas existe o cartel de Solis. Então, assim, se tem realmente, de certa forma, Mas tu acha que tem que invadir o país dos outros? Mas se ele que é o líder do cartel, assim foi feito com o Pablo Escobar lá na Colômbia. Contra todo o tratado de paz, você entra no outro país. Mas como você tem tratado, você diz sendo que o traficante está comandando o país? Eles têm que respeitar o tratado dos povos, eles são independentes. Amanhã ele diz que aqui no Brasil o CV está tomando conta do Brasil, vai entrar aqui e vai ficar com o país para ele. Mas lá na Venezuela tem provas concretas. Eu nunca vi os Estados Unidos entrar, limpar e sair fora. Ele entra, fica 30 anos, pô. Ele passou quase 30 anos lá quando ele foi pro Oriente Médio. Saiu agora porque perdeu, porque não encontrou nada. Mas qual país? Na guerra do Vietnã. Na guerra do Vietnã. Não existe, isso já é mentira. Que nem na guerra do Vietnã, Iraque, os Estados Unidos na guerra do Vietnã, ele levou um cacete no Vietnã, não aconteceu porra nenhuma e saiu de lá. Perdeu a guerra. Me diz aí qual país que os Estados Unidos ficou 30 anos lá no Oriente Médio. Agora, depois das Torres Gêmeas, ele foi pra lá, passou 20 anos lá, pô, no Afeganistão. Agora tu disse que era 30 anos, agora já é 20 anos. Não, pode me corrigir. Foi 20 anos, passaram 20 anos no Afeganistão e depois retiraram, bateram em retirada. O que eles foram fazer lá? Petróleo. Estados Unidos tirou uma gota sequer de petróleo do Afeganistão. Tirou, eu vou provar. Me prova. Vou provar na edição. Papo furado. Tirou petróleo, sim. Mais um papo furado. Justamente, os Estados Unidos foi pro Afeganistão justamente para pegar o Osama Bin Laden, que atacou as Torres Gêmeas. Você acha invadir. Imagina, o cara vai lá, mata mais de 4 mil americanos e isso vai ficar impune? Pode invadir. Ele foi lá no Afeganistão justamente atrás do Bin Laden para fazer com que Bin Laden fosse punido. E a partir do momento que Bin Laden foi punido, eles se retiraram junto com as tropas. 20 anos depois. Mas eles ficaram numa Mataram o Bin Laden e ficaram 20 anos lá. Não, mataram o Bin Laden, desculpa. Mataram o Bin Laden em 2000, no tempo do Obama e saíram lá após. Eles fizeram a saíram um dia desses, gente. Passaram 20 anos lá, mas por isso que eu tô te falando. Pra que passar 20 anos lá, pô? Por isso que eu tô te falando. Eles foram pra ir atrás do Bin Laden, né? Tu acha que se eles entrarem na Venezuela, invadirem a Venezuela, vocês acham que eles vão entrar, vão achar cocaína, vão prender o Maduro e vão se retirar e deixar o povo venezuelano... vocês decidem o que vocês querem. Não é assim. Nunca foi assim. Foi sempre assim. Os Estados Unidos nunca chegou e se retirou. Ele entra,
rouba petróleo, destrói o país, fica Não, 30 anos, agora mesmo. suga o país todinho. Você tá destrói- dizendo, aí que ele vai você já embora. tá, pra você ver que ele tá se contradizendo nas palavras. Ele disse que os Estados Unidos nunca sai depois que fica lá. Ele acabou de sair do Afeganistão, como que ele não 20 não fica anos lá? depois. Não, então assim, 20 você vê anos a depois. contradição do 20 nosso amigo anos Rafael. depois. Mas me diz aí um país que o comunismo deu certo. Como eu falei. Tá vendo? Já tá gaguejando, não sabe. Como eu falei pra vocês, aonde é que o capitalismo tá aí. O capitalismo deu certo em todos os O capitalismo tá aí tendo que entrar no país dos outros para ir atrás de cocaína. Mas vai cuidar da tua vida, Trump. As empresas foram todas para a China. Isso é bem pior para os Estados Unidos. Vocês não têm uma fábrica funcionando nos Estados Unidos. Tá tudo na China. Aí tu quer encontrar cocaína no Maduro, pô. Ele é a bolha de esquerda que ele vive, sabe? Porque o capitalismo deu certo em todos os lugares Deu do mundo. certíssimo. Porque você vê, como eu mesmo te falei, que hoje as pessoas vivem muito melhor do que pessoas muito ricas lá Sim. atrás, graças ao capitalismo, O graças conforto do ao ar-condicionado mercado. é o trabalhador que faz o ar-condicionado, né? O conforto da câmera, o conforto de tudo é o trabalhador. Sendo trabalhador, o dono da empresa vai fazer o quê? Mas ele vai, quem gera ele essa vai pegar riqueza? a empresa, vai pegar um Mas e galpão, o recurso é de ele vai quem? botar as máquinas lá e vai cruzar os braços e como é que ele vai montar? Mas gera através de um recurso de quem? Do empresário. Do Estado. Que do Estado? O Estado não gera BNDES, meu irmão. O Estado não gera Tu já emprego viu e riqueza. O plano Estado só toma. o plano safra desse agro que carrega o Brasil nas costas, o BNDES, os bancos estatais é que bancam o capitalista Bancam lá os amigos que do planta rei como a soja, JBS. não gasta e nem paga imposto, o agro não paga imposto. Fale E aí da recebe JBS. mais de 500 bilhões de plano safra para bancar Tá bom. empresário do Tá bom. agro, pô. Fale mal da JBS que recebeu isenção de 8 bilhões de impostos do governo Lula. Desse você não fala, A desse você não fala. JBS, que Não. inclusive tá lá nos Estados Unidos com a Desse que sede você lá, não né? fala, né? Nos Estados Unidos. Tá vendo? Já Por tá isso nós mudando somos- de assunto, por isso porque nós quando é dos somos- empresários ligados ao Por isso Lula, ele que não nós fala nada. somos o maior produtor de carne do mundo, por isso que a taxação deu errado pro Trump lá, porque o pessoal tá reclamando da carne, que a carne é daqui. Tá vendo? Agora ele defende o bilionário conveniente a eles defendem, mas quando é pra atacar o agro, porque o agro é o agro malvadão, mas pra quando é empresário que bota dinheiro na campanha do Lula e que ficou rico graças às isenções de impostos e os financiamentos do BNDES pra ajudar o empresário que ele mama na teta, Eu vou te dar mais, eu vou te dar mais um ele dado. passa o pano, Eu entendeu? vou te dar mais um dado. Os bilionários, quando eles doam pra campanha, o Jean sabe disso. Ele não vai confessar aqui, mas ele sabe disso. O bilionário, ele doa pros dois lados. Ele doa pra esquerda, ele doa pra direita, ele doa pra todo mundo. Porque diz o que um- ganhar tá com ele. Mas me diz um bilionário aí que ajudou o Bolsonaro, você não vai ver nenhuma dessas grandes corporações, diferentemente do seu presidente. O ministro da Economia, Paulo Guedes, do Bolsonaro, era dono de banco, era banqueiro. Inclusive, a maior empresa de EAD na época da pandemia, que todas as escolas do Brasil precisaram de EAD na época da pandemia, eram do Paulo Guedes, Mais uma administrado fake pela news. irmã dele. Depois é a administrado direita pela que irmã faz fake dele. news. Olha a fake news mentirosa do nosso amigo. Banqueiro. Conversa, bora lá pra outro assunto. Não é tu que... É eu que... Pega lá. Vai pegar, pode pegar. CPMI do INSS. E aí, vão chamar o irmão do Lula ou não? Tem alguma coisa a ver? Porque até agora eu não te vi falar um pio sobre o Frei Chico. O que eu tô sabendo é que se o Frei Chico for, o Alberto Neto, fazendeiro de camarão, lá do Ceará, que nem nasceu no Amazonas, também tem que ir. Porque ele que afrouxou. Ele que afrouxou pra quem? Ele que afrouxou, ele foi o relator. O Frei Chico vai ser convocado, os relatores da oposição, quem está com a relatoria, o presidente já falou que vai convocar o Frei Chico. E o o que, Alberto que o Neto? Alberto Neto tem a ver? O Alberto Tudo a ver. Neto, por quê? Ele foi o relator, ele que afrouxou a lei. Ele que afrouxou. Então, me diz Que uma coisa. afrouxou a lei, tu conversa furada. Tu vai assaltar... Um exemplo aqui, bem simples de entender. Tu vai assaltar um banco. Aí, tu escolhe um horário. Eu vou assaltar o banco na hora que tá todo mundo com metralhadora lá vigiando, ou tu vai assaltar o banco na hora que todo mundo saiu para almoçar. Foi o que o Alberto Neto fez. Ele afrouxou a lei, ele era o relator. E aí, ó, passou a boiada, bebê. É só afrouxar aqui, foi o que aconteceu. Rapaz, essa é a maior conversa Mas tu furada concorda- que eu já... Mas presta assim, atenção, presta se atenção. ele não deve nada, Mas- ele tem que ser chamado, convocado e prova que não fez nada. Que foi, que seja chamado, Mas eu mas quero agora... que seja. Mas eu Da quis... mesma forma que tu tem o ímpeto de que quer
que o Frei Chico vai, eu acho que o Alberto Neto Mas, tem que... mas Ele é olha só a diferença. Ele é inocente. Você comparar o Alberto Neto diferentemente das instituições. Não tô comparando. Peraí, Eu você acho tá falando do Frei eu acho que Chico, ele deve ser convocado. Quem Pra explicar. não deve, não teme, meu irmão. Eu Exatamente. acredito nisso. Mas Exatamente. olha só, agora você não Não fala tô dizendo que o Frei Chico não tem que ir, não. o maior desvio da história do INSS foi no governo Lula. E eu não vi você falar nenhuma vez sobre isso. Eu vou falar o que eu penso. O que eu penso? Eu falei isso para todo mundo que me conhece sabe que eu falei isso. Quando aconteceu, eu disse assim: o Lupe tem que ser demitido imediatamente. Eu critico isso dentro dos debates da esquerda. Eu falo, olha, eu acho que o Lula está demorando muito para demitir o Lupe e isso é ruim para a gente. Eu falei isso. E o Lula demorou, inclusive, mais de uma semana para demitir o Lupe do cargo. Eu acho isso totalmente errado. Não concordo com o Lula ter demorado, porque a impressão que dá é que alguém sabia de alguma coisa. Mas aí você vê, ele tenta não passei passar pano na cabeça do Lula para culpar o Lupe, mas ele não ataca o Chico Lula. Tiver que ser convocado, eu acho que Alberto Neto também tem que ser convocado. E quem não deve, que não tem. Quem não deve, não teme, mas para você ver, a esquerda, quando é algo que aconteceu com algum ministro do Bolsonaro, a culpa era do Bolsonaro. Mas agora, quando aconteceu com o ministro do Lula, a culpa é do ministro, não é do Lula, do governo Lula. Então você vê que, de certa forma, eles tentam passar pano o tempo inteiro. Nunca é culpa do Lula, a culpa é de terceiros, não do governo Lula, diferentemente do que era no governo Bolsonaro. Qualquer coisa que acontecia no governo era culpa do Bolsonaro, ao invés de ser os seus ministros que tomavam a decisão final, né? Mas para você ver a hipocrisia do Rafael. Nenhum momento falou sobre essa instituição aí do Frei Chico, que descontava dinheiro indevidamente do INSS. A gente não viu esse mesmo fervor, essa mesma tesão de condenar o Frei Chico, e agora está tentando passar pano na cabeça do Lula. Eu tenho uma teoria. O Omar, ele ia ser o relator. No meu ponto de vista, isso seria para o Omar uma baita de uma bela pré-campanha para o governo do Estado. Porque na medida que você está ali no debate da CPMI, aquilo te dá muito know-how na mídia, midiático, e isso acaba fortalecendo a sua pré-campanha. Eu pensava que isso seria bom para ele. Quando eu percebi que ele perdeu a relatoria, eu comecei a raciocinar o seguinte: o Alberto Neto, o relator que afrouxou, se houve roubo, alguém afrouxou para roubar, para o ladrão vir roubar. Então, assim, o Alberto Neto, ele é apadrinhado, segundo as línguas daqui no Amazonas, pelo Omar. Aí eu fiquei pensando, se o Omar for relator, ele vai ter que decapitar o afiliado político dele. Então, será que ele não saiu da presidência dessa CPMI para não ter que decapitar o afiliado dele político, Jean? Será que não é essa a estratégia? Isso aí, como você pode ver, é sempre teoria da conspiração. E eu não estou fazendo juízo de valor, não estou defendendo o Alberto, não. Mas isso aí é que todo mundo tenta colar, partido. Entendeu? Todo mundo tenta colar no Alberto esse papo furado, essa pecha, de que ele é afiliado do que é o Omar e tal. Não tem nada a ver. O Alberto tem a vida própria dele, o Alberto tem as suas próprias decisões na política. Nunca precisou de Omar Aziz para decidir o que ele vai fazer. Então, tu concorda que o fato do Omar ter perdido a presença da CPMI dificulta um pouco a questão da pré-campanha para ele? Midiaticamente falando. Eu acredito que era uma faca de dois gumes. Podia ser bom e podia também, ao mesmo tempo, ser ruim. Porque como o Omar é amigo do Lula, muito provavelmente ele ia tentar, de certa forma, tornar a CPMI terminar em pizza, né? Então eu acredito que poderia ser bom e ruim, porque de nenhuma forma ele ia enfrentar o seu parceiro político, que era Lula. Mas graças a Deus agora caiu na mão da oposição, que irá convocar todos esses que foram envolvidos nesses escândalos de corrupção do INSS e irá confrontá-los, quem sabe também prender esses criminosos e vagabundos que o Rafael passa pano que passa pano o tempo inteiro, justamente o irmão do Lula e todos esses sindicatos que roubam os mais pobres do INSS do Lula, no Brasil. O Omar é amigo do Lula, mas ele não tem nada a ver com o Alberto Neto, mas eu vou te provar que tem na edição desse vídeo. Vamos lá. Tirei, Rafa. Esse aqui já pode guardar, né? Foi eu que tirei da outra. Foi? Então vai lá. Bora lá. Último assunto. Último Rapaz, assunto foi rápido. O Berreiro foi rápido hoje. Último assunto, Silas Malafaia, Rafael. Silas Malafoqued. Mais respeito, por favor. Você pode desenvolver aí a sua teoria a respeito desse cidadão.
Você acha justo o Silas Malafaia ter tido busca e apreensão contra ele? Cara, aí a gente vai entrar naquela questão, né? Às vezes parece que nós comunistas, nós temos o dever de estar ali naquela defesa lulista, lulopetista, fanática, que não é a minha linha, né? Então, assim, tenho minhas ponderações contra o Malafaia. Na outra live, na outra edição, no outro episódio, eu falei que eu tenho minhas críticas ao STF, ao Judiciário, nem tudo a gente concorda ali. Então, assim, eu penso que... Por que isso não começou antes? Por que isso está acontecendo agora? Então, às vezes eu penso que é um processo persecutório, né? Não estou aqui de maneira alguma passando pano para Malafaia, mas eu acho que ele é um líder religioso. Aí, por exemplo, se a Polícia Federal quer fazer algo correto, de fato, quer fazer uma busca e apreensão, de fato, por que deixar com que o Malafaia tenha a oportunidade de rebater isso legalmente? Tipo assim, por que pegaram os cadernos de anotação dele, que servem para o trabalho dele, para desenvolver ideias teológicas da profissão dele de pastor? Então isso, para mim, quando a Polícia Federal faz esse tipo de trabalho, para mim já está além da questão da função da Federal. Da mesma forma que, quando foi com o Lula, lá no apartamento do ABC, reviraram o colchão de cabeça para baixo, levaram os tablets dos netos do Lula, e inclusive até pouco tempo eu ainda vi o presidente Lula se queixando de que a Federal ainda não tinha devolvido, mesmo ele como presidente, devolvido para os netos dele. Não que economicamente isso, mas aí simbolicamente... é uma diferença muito grande. Uma coisa é perseguição política, outra coisa foi alguém que foi julgado na primeira, segunda e terceira. Mas veja bem, o Malafaia nem sequer foi julgado e condenado, e muito menos... Tu vai entender onde eu quero chegar. Independente da teoria que vocês têm, se o Lula foi absolvido... Não é teoria, é fato. Foi descondenado, independente disso, o Lula é o presidente do Brasil, isso é fato. Então, a Federal teria que devolver as coisas, encerrou a investigação contra o Lula. Se querem fazer outra, aí é uma outra história. Mas encerrou tudo, devolve as coisas dos netos do cara. Então, assim, nessa linha, vamos pro Malafaia. Eu não concordo que peguem as anotações dele teológicas, né? Porque, então quer dizer que estão achando que o Malafaia está passando uma espécie de código, está anotando e está entregando um código teológico que o Bolsonaro vai interpretar lá como uma orientação. Se o próprio Malafaia fala nos áudios, ali na mensagem de zap, o que ele quer, o que ele pensa, o que ele pede do Bolsonaro, então para que pegar o caderno? Eu não acho correto, eu não acho correto. Não, eu não acho correto a forma que a Polícia Federal abordou o Malafaia. Mas tu acha justa a operação em cima do Malafaia? Porque... a gente vai esbarrar lá naquela minha teoria que eu tentei desenvolver no outro episódio. Esses abusos, no meu ponto de vista, ele acaba fragilizando o trabalho da polícia, porque parece que é uma outra coisa, e eu não concordo com esse tipo de coisa. Então você concorda que há uma perseguição contra o Malafaia? Eu acho que o Malafaia, pelo fato de ele estar tão envolvido ali, ele merece com que os olhos da justiça observem ele. Mas eu assim, ainda não acho. Fazer busca e apreensão é pesado para um líder religioso. Porque em nenhum momento. Imagina. Você imagina, presta atenção comigo. Tu já pensou busca e apreensão motivada em críticas ao Alexandre de Moraes? Que Estado democrático de direito que a gente vive? É correto porque não há nenhum crime contra o Malafaia. Tá, o que gerou a busca e apreensão... Eu não vou te dizer que eu concordo, mas eu vou te dizer o que eles estão alegando. Eles estão alegando que o Malafaia, por ter esse contato tão próximo, essa intimidade, é quase que uma tentativa de interferência no processo de investigação que corre contra o Bolsonaro. E isso é crime, é obstrução de justiça. Ninguém está chamando, ninguém está dizendo que o Malafaia é ladrão, desviou dinheiro, nada disso. Mas crime de obstrução de justiça. Mas para ter crime de obstrução de justiça, teria que ter pelo menos prova. Não tem prova de que o Malafaia obstruiu qualquer coisa em relação a essa questão de justiça. Por isso então foi ilegal a busca e apreensão contra ele, porque não se quer. Porque o que motivou a busca e apreensão
contra o Silas Malafaia foram críticas das manifestações que o Malafaia convoca. Não há sequer um crime. Se tu conseguir me provar um crime que o Malafaia cometeu... Não é eu que tenho que te provar. Não, pois é, mas a própria justiça... Inclusive, eu estou aqui fazendo uma autocrítica, né? Eu não tenho que provar, mas veja bem, se eu estou ali tentando, mesmo que eu não interfira, eu estou tentando, eu estou falando, eu tenho intimidade. Olha, por exemplo, esses novos áudios... Então todo mundo que fala com o Bolsonaro é passível de... Veja bem, não. Mas veja bem, esses novos áudios em que já tinha uma cautelar, que ele não podia falar com ninguém, e aí tem áudios depois da cautelar, significa que houve um diálogo depois da proibição. Então já está tendo uma tentativa de quebrar a cautelar. Nesse sentido, o STF pode mandar uma busca e apreensão. Agora, os áudios de antes desse momento, não. Mas claro que não. É isso mas que ocorreu. Mas se tiver depois, sim. Mas é isso que ocorreu. Foi os áudios antes da cautelar, não foi depois da cautelar. É isso que eu tô querendo te dizer. Exato. Por isso que eu tô aqui em caráter de autocrítica em relação ao Malafaia. Eu entendo que ele é um líder religioso, eu entendo que ele tem um jeito até exótico de se comunicar, né? Porque ele grita, o pessoal fala que ele é autoritário e tal. Eu não vejo por esse lado, entendeu? Por isso que eu acho que deveria ter muito mais elementos para fazerem com o Malafaia o que estão fazendo. Mas você acha que você vive numa democracia hoje? Eu acho que... No Brasil? Sendo sincero, você que acha que está normal as coisas? Eu acho que nós não vivemos uma ditadura. O outro não vou te afirmar. Não vou dizer, nós vivemos numa plena democracia. Mas também, na minha convicção, nós não estamos numa ditadura. Mas eu não vou dizer que estamos numa plena democracia. Mas a gente está a caminho, a passos largos, de tornarmos uma ditadura do judiciário. Porque hoje o judiciário faz o que quer nesse país. Por exemplo, assim, a gente está falando sobre o Malafaia, mas assim, não há nenhum crime contra o Malafaia, não há nada que motive uma busca e apreensão dele vindo de um outro país. Ele é parado no aeroporto como se fosse um criminoso, como se fosse um Sérgio Cabral, como se fosse o Lula, teu presidente, que aí ocultou patrimônios e bens como o Triplex, como o sítio de Atibaia, como também vários corruptos da Lava Jato. Ele foi parado como se fosse um corrupto. E o Malafaia só teceu críticas ao Alexandre de Moraes, críticas essas que o Alexandre de Moraes ele não aceita ser criticado, e aí ele vai e persegue essas pessoas, e aí faz isso contra um líder religioso, o maior líder religioso do país. Então a gente não está numa democracia plena, e eu tenho quase que certeza que se a gente continuar nesses rumos, a gente não vai ter nem democracia plena, e a gente vai instaurar uma ditadura do judiciário no nosso país, enquanto o Alexandre de Moraes estiver na Suprema Corte do Tribunal Federal do Brasil. Mas ainda não é uma ditadura, porque nós estamos aqui na Zona Leste gravando um vídeo nessa democracia, e o Jean não foi preso por estar expressando o pensamento dele, nem eu. Então, olha aqui, ó, nós estamos com vários iPhone aqui na ZL, olha aqui, ó, olha aqui a ditadura. Por enquanto. Olha a ditadura. Então acho que é isso. Rafa, semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Muito obrigado aí por você assistir mais esse episódio aí, o segundo episódio do Guerra de Ideias, que eu aqui, Jean Batista, sou de direita e o Rafa aí de esquerda, para a gente debater tudo o que acontece no dia a dia do Brasil e do mundo, e a gente trazer as nossas visões baseado naquilo que a gente acredita, né, não, Rafa? Exatamente. Palestina livre. Olha só, para você ver, né? Palestina livre. Israel tem que se defender desses que atacaram e mataram seus cidadãos. Israel não está presa. Palestina livre. Tamo junto, forte abraço e que Deus abençoe o Brasil. Até mais. Até mais.